Meu nome é Rogério Augusto Farias. Tenho 62 anos e durante 33 anos eu fui diretor funerário registrado. Trabalhei no ramo desde os 29, quando ainda acreditava que a morte era apenas um processo técnico que separava o antes do depois. Somando tudo, foram algo entre 12 mil e 13 mil atendimentos. Mortes simples, mortes violentas, corpos irreconhecíveis depois de incêndio ou acidente, velórios que viravam guerra de família por herança ou ressentimento antigo, e aquele tipo de silêncio pesado que entra na gente e nunca mais sai completamente. Eu achava que já tinha visto de tudo. Achava que conhecia cada tipo de cheiro, cada tipo de palidez, cada jeito que uma família desmorona quando perde alguém. Até a madrugada de 2019, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, quando um único caixão me fez abandonar o que eu chamava de profissão e aceitar uma verdade que eu sempre evitei, que eu passava a vida cercando o inexplicável com papel, maquiagem e madeira envernizada. Eu só estou gravando isso agora porque meu médico insistiu. Ele disse que eu precisava deixar um registro antes que eu organizasse as memórias do mesmo jeito que outras pessoas organizaram os documentos daquele caso. Comecei terapia depois daquilo. Saí do plantão de 24 horas, mudei para o interior de Minas Gerais e tentei viver com rotina curta. Café coado de manhã cedo, caminhada na rua de terra, porta sempre trancada à noite. Mesmo assim, tem noites em que eu acordo com a sensação física de que tem alguém no corredor. Não é paranoia comum. É aquela certeza concreta, visceral, como quando você sente que tem alguém te olhando pelas costas, mesmo sem ver ninguém. Como se alguma coisa tivesse voltado para buscar algo que eu vi e não deveria ter visto. Você já sentiu isso? Em hospital, estrada, velório ou até dentro da própria casa? Aquela impressão sólida de presença, mesmo sem haver ninguém ali? Aquele arrepio que não vem do frio, mas de uma intuição que você nem consegue nomear direito? Se você já viveu algo parecido, comenta. De verdade, escreve do seu jeito, sem medo de parecer louco. E se quiser acompanhar mais relatos de gente adulta que viu o impossível e fingiu que não viu para continuar funcionando, se inscreve. Sem pressa, com calma. Naquela noite, eu estava no turno da Funerária Santa Lídia, perto do Museu do Ipiranga. O ar cheirava a desinfetante cítrico misturado com cravo das coroas que ficavam empilhadas perto da entrada da sala de velório. Era um cheiro que eu conhecia tão bem que já não incomodava. A equipe era a mesma de sempre. O motorista, um rapaz jovem, mas eficiente, o auxiliar de necromaquiagem que tinha mais de 20 anos de experiência e falava pouco, e o funcionário do administrativo que imprimia guias e certidões como quem imprime desculpas em papel timbrado. Tudo funcionava numa rotina quase automática. Nada de heroísmo, nada de drama. Só eficiência respeitosa. À 1h17 da manhã, chegou um chamado que foi descrito como rotineiro. Traslado do IML, caixão lacrado, velório fechado, família orientada previamente sobre o protocolo. Esse tipo de caso acontece. Acidentes graves, corpos comprometidos, situações onde é melhor não abrir para evitar trauma adicional aos parentes. A gente entende, respeita, executa. Só que, quando eu assinei a entrada no livro de protocolo e fui conferir a urna no galpão, reparei num detalhe que me incomodou de um jeito sorrateiro, sem alarde. O caixão estava pesado demais para o peso declarado no formulário. Não era uma diferença absurda. Eram uns 5, talvez 7 quilos a mais. Mas quando você trabalha com isso há décadas, você desenvolve um tipo de percepção física automática. Você sabe, pelo jeito que o peso se distribui, se está lidando com corpo adulto, criança, pessoa obesa, pessoa magra. E aquele peso não combinava. Além disso, o lacre parecia novo demais, perfeito demais. Sabe quando você olha para uma coisa e ela parece recém-saída de fábrica, sem nenhuma marca de manuseio, sem arranhão, sem aquela sujeira fina que gruda em qualquer objeto que passa por mãos humanas? Era assim, como se tivesse sido aplicado por alguém meticuloso ao extremo, ou por uma máquina. Eu passei a mão na tampa só para sentir a textura da madeira,
E foi aí que eu percebi outra coisa estranha. Havia uma frieza úmida, como se houvesse condensação por dentro. Madeira não sua daquele jeito. Mesmo em noite de umidade alta, aquilo não fazia sentido. E tinha um odor finíssimo no ar ao redor do caixão. Não era o cheiro habitual de formol ou de corpo em decomposição inicial. Era um cheiro metálico, lembrando ozônio. Sabe aquele cheiro que fica no ar depois de um curto-circuito ou depois de uma descarga elétrica num lugar fechado? Exatamente aquilo. Eu chamei o motorista e pedi para ele conferir o peso na balança do galpão, só para ter certeza de que eu não estava imaginando coisas por cansaço. Ele colocou o caixão na balança industrial e confirmou. Estava acima do esperado. A diferença era pequena, mas estava lá, registrada em números. Mesmo assim, quando a gente moveu a urna para o carrinho de transporte, ela não reagia como um corpo reage. Não tinha aquele arrasto interno característico, aquela distribuição de massa que quem trabalha com isso reconhece sem precisar pensar. O peso parecia uniforme, como se estivesse espalhado por toda a extensão do caixão e não concentrado no centro, onde fica o tronco e a cabeça. Chamei o auxiliar mais antigo, um homem de 50 e poucos anos, calejado de exumação e resgate em situações difíceis. Ele também estranhou, mas do jeito discreto que profissional faz, para não parecer supersticioso na frente dos outros. A gente conferiu a documentação de novo. Tudo impecável. Nome, idade, causa da morte, horário de entrada no IML, horário de saída, número do lacre, assinatura do médico legista. Tudo batendo. Não faz sentido, ele murmurou baixinho, olhando para a numeração do lacre como se esperasse que os números mudassem sozinhos. Ainda não havia nada de sobrenatural ali, pelo menos não de forma óbvia. Havia só uma certeza íntima, fria, incômoda, crescendo devagar no fundo do estômago. Eu já tinha visto caixões lacrados centenas de vezes. Já tinha lidado com todo tipo de irregularidade burocrática, com todo tipo de família complicada, com todo tipo de morte estranha. Mas aquele caixão não se comportava como nenhum outro. E naquela altura da madrugada, com a cidade dormindo lá fora e a sala de preparação iluminada por lâmpadas fluorescentes brancas demais, eu senti pela primeira vez uma coisa que eu não conseguia nomear direito na época, mas que hoje eu sei chamar pelo nome certo: pressentimento. Eu senti que estava prestes a cometer um erro. Só que não era um erro meu. Era um erro de estar ali, de ter aceitado aquele chamado, de ter assinado aquele papel. Eu deveria ter recusado o serviço naquela noite. Deveria ter inventado qualquer desculpa técnica, passado o caso para outro colega, fingido que estava doente. Mas eu não fiz isso. Porque eu era profissional. Porque eu achava que lógica e protocolo eram suficientes para lidar com qualquer coisa. E porque, no fundo, eu ainda não acreditava que o mundo pudesse esconder algo assim. O corpo, segundo a guia de traslado, era de um homem de 41 anos. Nome completo: Marcos Aurélio Tavares. Profissão declarada: técnico de manutenção predial. Causa da morte: politraumatismo decorrente de acidente de motocicleta na Avenida do Estado, à altura do quilômetro 7. Nada espetacular para São Paulo. A cidade engole gente assim toda semana. Motoboy que se arrisca demais. Trabalhador que sai tarde, cansaço, distração, asfalto molhado. O relatório vinha com horários precisos, assinatura legível do médico legista, carimbo do IML e uma indicação clara: caixão lacrado por recomendação sanitária, sem preparo estético, apenas acomodação básica. O tipo de caso que a gente trata com respeito silencioso e eficiência técnica, sem heroísmo, sem perguntas desnecessárias. Mas o protocolo existe por uma razão que vai além da burocracia. Mesmo quando o caixão vem lacrado, mesmo quando a família já foi orientada a não abrir, eu preciso conferir integridade da urna, numeração do lacre, placa de identificação interna e registrar o estado geral do conjunto para evitar fraude, troca ou qualquer irregularidade que possa gerar processo judicial depois. É uma medida de proteção para a funerária, para a família e até para o falecido, que merece ser tratado com dignidade mesmo morto.
Quando encostei a palma da mão na tampa do caixão pela segunda vez, já sem a pressa da chegada, senti de novo aquela frieza úmida que não pertencia à madeira. Era como se houvesse condensação por dentro, como se o ar interno estivesse mais frio que o ar externo, criando aquele tipo de umidade que aparece em geladeira mal fechada ou em ambiente com diferença brusca de temperatura. Madeira envernizada não reage assim. Ela pode ficar fria ao toque dependendo do ambiente, mas não fica úmida dessa forma. E o odor continuava ali, discreto, mas persistente. Aquele cheiro metálico de ozônio, lembrando o ar depois de uma descarga elétrica longe, ou o cheiro que fica numa sala onde um equipamento eletrônico queimou. Pedi ao motorista para me ajudar a levar o caixão até a balança do galpão de novo, agora com mais cuidado. Eu queria confirmar o peso registrado, anotar tudo direitinho, fazer meu trabalho sem deixar margem para dúvida. A balança marcou 83 quilos. O formulário indicava 76, 7 quilos de diferença. Pode parecer pouco, mas quando você soma o peso da urna, que já é conhecido, e o peso declarado do corpo, aquilo não fecha. Eu chamei o auxiliar de necromaquiagem de novo e pedi para ele me ajudar a mover o caixão de um lado para o outro, devagar, prestando atenção na distribuição interna. E foi aí que a gente sentiu aquilo que eu já tinha percebido antes, mas que agora ficou impossível de ignorar. O caixão não tinha aquele arrasto característico. Sabe quando você move uma mala cheia de roupas e sente as coisas se acomodando lá dentro, mudando de posição conforme você inclina? Ou quando você carrega um saco de cimento e sente o pó se deslocando? Corpo humano faz a mesma coisa. Tem cabeça, tronco, braços, pernas. Tem vísceras que se acomodam com a gravidade. Tem densidade diferente em partes diferentes. A gente sente isso sem precisar pensar. É automático, mas aquele caixão reagia como se o peso estivesse distribuído de forma homogênea, uniforme, como se fosse um bloco sólido por dentro. Ou como se fosse vazio, mas pesado ao mesmo tempo. Não faz sentido, eu sei, mas era o que a gente estava sentindo. O auxiliar olhou para mim com aquela expressão que homem mais velho faz quando não quer parecer assustado, mas está. Ele limpou a garganta, ajeitou a postura e disse baixinho: "Rogério, isso aqui tá esquisito." Ele nunca falava assim. Era um profissional sério, que já tinha visto exumação de corpo decomposto, resgate de afogado uma semana depois da morte, acidente com criança. Ele não era do tipo que se impressionava fácil. Eu peguei a guia de novo e conferi cada campo: nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, telefone de contato da família, nome do responsável pelo corpo, relação de parentesco. Tudo preenchido à mão, com letra legível sem rasura. Carimbos em ordem. Assinaturas nos lugares certos. Número do lacre anotado e conferido. Não tinha erro. Não tinha inconsistência visível. Mas tinha algo errado. Tinha aquela sensação de que alguém tinha feito tudo certo demais, com atenção excessiva, como se estivesse seguindo um roteiro decorado. Fui até o telefone fixo do escritório e liguei para o número de contato indicado na guia, que supostamente era da viúva. Tocou 6 vezes antes de cair na caixa postal. A mensagem automática era genérica, sem nome, sem personalização. Deixei um recado educado, dizendo que era da funerária Santa Lídia e que estava confirmando os detalhes do velório. Ninguém retornou. Tentei ligar para o número do IML que estava na guia, para pedir confirmação de cadeia de custódia. Atenderam rápido demais, de um jeito que não parecia natural para a madrugada de sábado. A voz do outro lado era masculina, jovem, eficiente. Confirmou tudo o que eu perguntei: horário de lacre, motivo sanitário, procedimento padrão. As respostas vinham rápidas, sem hesitação, sem aquele pequeno ruído humano que aparece quando alguém precisa pensar ou consultar papel. Era como ouvir alguém lendo um script. Desliguei o telefone com um mal-estar crescendo. Não era medo, ainda. Era desconforto. Era a sensação de que eu estava seguindo um protocolo que alguém tinha preparado para mim seguir e que cada passo que eu dava estava sendo previsto.
Voltei para o galpão e fiquei olhando para o caixão sob a luz branca das lâmpadas fluorescentes. O auxiliar tinha ido buscar café. O motorista estava na garagem, verificando o carro funerário para o traslado do dia seguinte. Eu estava sozinho. E foi naquele silêncio que eu percebi outra coisa. O caixão não fazia barulho nenhum. Madeira costuma estalar de vez em quando, especialmente madeira nova, por causa da variação de temperatura e umidade. Mas aquele caixão estava completamente mudo, imóvel, silencioso de um jeito que parecia intencional. Eu me aproximei devagar e encostei o ouvido na tampa, num impulso que eu não consigo explicar racionalmente até hoje. Não esperava ouvir nada. Mas eu precisava tentar. Fiquei ali, respirando devagar, ouvindo meu próprio coração batendo forte demais. E então eu ouvi algo. Ou achei que ouvi. Um som baixíssimo, quase imperceptível, como um zumbido elétrico muito distante. Ou como aquele ruído que aparelho eletrônico faz quando está em stand-by, aquele quase silêncio que você só percebe de madrugada quando tudo está quieto. Me afastei rápido, sentindo um frio subindo pela nuca. Não contei para ninguém. Anotei tudo no meu caderno pessoal. Peso, temperatura percebida ao toque, cheiro, som. Detalhes que não entravam no registro oficial, mas que eu sempre anotava para dormir melhor, para sentir que tinha feito meu trabalho direito. Guardei o caderno na gaveta trancada da minha mesa. No final daquela madrugada, quando o sol começou a clarear a janela suja do galpão, eu ainda estava ali, sentado numa cadeira de plástico, olhando para aquele caixão lacrado, como se ele pudesse me dar uma resposta. Mas ele não dava. Só ficava ali, pesado, frio, silencioso, perfeito demais. E eu comecei a pensar numa palavra que eu evitava desde que perdi minha filha, anos antes, numa morte súbita que eu nunca aceitei por inteiro. A palavra era presença. O caixão parecia carregar presença. Não matéria, não corpo. Presença. Como se houvesse algo ali que ocupava espaço de um jeito diferente do que a gente conhece. E a presença tinha uma geometria, uma coerência silenciosa, como se obedecesse a um padrão que não era o nosso. Foi quando eu soube, com aquela certeza que vem do estômago e não da cabeça, que aquele caso não se encaixava nem na medicina, nem na morte, nem na mentira comum que a gente aceita para continuar vivendo. Na manhã seguinte, eu fiz o que sempre fiz quando as coisas não fechavam. Segui o procedimento como se a lógica, por si só, fosse capaz de vencer qualquer anomalia. Cheguei cedo na funerária, antes do resto da equipe, e revisei tudo de novo. Peguei a guia, o formulário de entrada, a cópia do atestado de óbito e comecei a procurar inconsistências que eu pudesse apontar sem parecer louco. Não achei nenhuma. Tudo impecável. Carimbos autênticos, assinaturas legíveis, numeração sequencial correta. Era tudo certo demais. Liguei para o contato do IML indicado na guia e pedi confirmação de cadeia de custódia, horário exato em que o lacre foi aplicado, nome do funcionário responsável, motivo técnico da recomendação sanitária. Recebi respostas rápidas, precisas, sem uma única hesitação que indicasse dúvida ou consulta a documento. O atendente do outro lado falava como quem tinha tudo decorado, ou como quem estava lendo de uma tela bem ensaiada. Anotei tudo, carimbei, escaneei e arquivei. Fiz meu trabalho direitinho, seguindo cada etapa como manda o manual. Mas depois, por uma intuição que eu odeio admitir até hoje, eu fui além do meu papel. Liguei para um conhecido que trabalhava num laboratório parceiro da funerária, um técnico discreto que já tinha me ajudado antes em casos onde a gente precisava de verificação adicional sem alarmar família ou autoridade. Pedi um favor, uma verificação externa não invasiva, usando termografia e leitura de densidade por imagem, se fosse possível, só para comparar com o peso declarado e ter certeza de que eu não estava enlouquecendo. Ele aceitou sem fazer muitas perguntas. Veio no final da tarde, quando o movimento da funerária estava mais calmo. Trouxe um equipamento portátil, moderno, do tipo que o hospital usa para diagnóstico. Fez a varredura devagar, metódica, anotando números num tablet. Não fez comentário durante o processo. Quando terminou,
Ele me chamou para fora do galpão, longe do caixão, e mostrou os resultados na tela pequena do aparelho. A termografia mostrava frio homogêneo dentro da urna. Não tinha pontos de calor residual, nem o padrão irregular que um corpo costuma apresentar nas primeiras horas depois da morte. Corpo humano, mesmo morto, ainda guarda calor diferenciado por algum tempo. Vísceras esfriam em ritmos diferentes. Extremidades perdem temperatura mais rápido que tronco. Mas ali, dentro estava tudo numa temperatura uniforme, baixa, artificial, como se fosse um freezer vazio, ou como se o que estivesse lá dentro não fosse orgânico. A leitura de densidade foi pior. O equipamento sugeria volume interno ocupado, mas sem contorno anatômico evidente. Não dava para distinguir cabeça de tronco, braços de pernas. Era como se houvesse algo ali que preenchia o espaço de forma homogênea, sem estrutura reconhecível. O técnico ficou me olhando, esperando que eu dissesse que era defeito do equipamento ou que a madeira do caixão estava interferindo na leitura. Mas eu não disse nada. Só agradeci. Paguei em dinheiro e pedi discrição. Ele acenou com a cabeça e foi embora rápido, como quem não quer ficar perto de problema. Eu nunca tinha visto nada assim em décadas de profissão. E o pior é que eu não tinha para quem mostrar aqueles dados sem parecer paranoico ou incompetente. Naquela noite, sozinho no escritório, eu decidi ir mais fundo. Pedi o histórico completo do falecido para o administrativo, alegando que precisava para registro interno detalhado. Nome completo, endereço, data de nascimento, profissão, local de trabalho, vínculos familiares. Dados que a gente arquiva, mas raramente usa, a não ser em casos de litígio ou investigação. Recebi tudo por e-mail no dia seguinte. A biografia de Marcos Aurélio Tavares era limpa demais. Documentos perfeitos, sem rasuras, sem inconsistência de data ou número. CPF regular, RG sem segunda via, carteira de trabalho com 2 empregos registrados nos últimos 5 anos, sempre como técnico de manutenção. Endereço atual num prédio antigo da Muca, próximo ao metrô. Sem histórico de dívida, sem processo judicial, sem ocorrência policial. Um cidadão exemplar no papel. Só que quando eu tentei checar lastro humano real, tudo começou a desmoronar. Liguei para o número do condomínio onde ele supostamente morava. Atenderam, confirmaram que havia um morador com aquele nome, mas quando pedi para falar com o síndico ou com algum vizinho que conhecesse o falecido, disseram que o síndico estava viajando e que ninguém conhecia bem o Marcos. Ele era quieto, trabalhava muito. A gente via ele entrando e saindo, só isso. A frase saiu igual de 3 moradores diferentes. Quieto, trabalhava muito, só isso. Tentei o local de trabalho. Empresa de manutenção predial registrada, site funcional, telefone que atendia. Mas quando perguntei sobre o Marcos, a atendente confirmou que ele tinha trabalhado lá, mas não soube me dar detalhes de performance, colegas próximos ou qualquer característica pessoal. Era um bom funcionário, pontual, eficiente. De novo, frases genéricas demais, sem textura humana. Ser humano deixa rastros. Uma conta de luz atrasada, uma multa de trânsito, uma foto ruim numa rede social, um cadastro antigo em algum site, uma reclamação no Reclame Aqui, um amigo que confirma uma história, um vizinho que reclama de barulho, alguma coisa. Mas ali, tudo era recente, organizado, como se tivesse sido montado por alguém que entende de documentação, mas não entende de vida. Passei 2 dias inteiros tentando encontrar uma única imperfeição naquela biografia. Uma única prova de que Marcos Aurélio Tavares tinha sido uma pessoa real, com contradições, erros, memórias. Não encontrei nada. Só papelada correta e testemunhos vagos. Era como tocar uma superfície lisa onde deveria haver rugosidade. E então eu comecei a reparar em outros detalhes. A letra da assinatura na guia de óbito era perfeita demais. Sem tremor, sem variação de pressão. Parecia fonte de computador imitando cursiva. O horário de entrada no IML batia exato com o horário de saída, sem margem de erro. Como se alguém tivesse calculado matematicamente o tempo necessário para cada etapa. E o
Número de telefone da suposta viúva, que eu tinha ligado e caído na caixa postal genérica, voltou a dar ocupado sempre que eu tentava de novo, como se tivesse sido desativado logo depois do meu primeiro contato. Sentei na cadeira do meu escritório, com a luz já fraca do fim de tarde entrando pela janela empoeirada, e senti um enjoo subindo. Não era enjoo físico, era enjoo existencial. Era a sensação de que eu estava olhando para uma mentira bem construída, mas ainda assim uma mentira. E que a mentira tinha sido feita para passar despercebida por gente como eu. Gente que segue protocolo. Gente que confia em papel carimbado. Ao final daquele dia, eu já não pensava mais em peso incorreto ou termografia estranha. Eu pensava na palavra que eu vinha evitando desde que perdi minha filha, 9 anos antes. Uma morte súbita, aos 27 anos, sem diagnóstico claro, sem aviso. Ela estava bem de manhã, reclamando de dor de cabeça leve, e à tarde já estava morta. Aneurisma cerebral, disseram. Mas eu nunca aceitei por inteiro aquela explicação, porque eu segurei a mão dela no hospital e senti o corpo esfriar rápido demais, como se alguém tivesse desligado uma luz de repente. A palavra era presença. O caixão de Marcos Aurélio Tavares carregava presença, não matéria orgânica, não corpo humano, presença, uma geometria silenciosa que ocupava espaço de um jeito que eu não conseguia nomear direito, mas que eu sentia com clareza física, como se algo estivesse ali dentro, obedecendo a um padrão que não era o nosso, um padrão que imitava o nosso bem o suficiente para enganar papel, assinatura, procedimento, mas não bem o suficiente para enganar a sensação de quem toca, pesa, ouve. Naquela noite, antes de trancar a funerária e ir para casa, eu passei pelo galpão uma última vez. O caixão continuava ali sob a luz fria das lâmpadas, lacrado, impecável, silencioso. E eu senti, pela primeira vez com nitidez assustadora, que ele estava me observando. Não com olhos, não com consciência humana, mas com aquela atenção fria que máquina tem quando registra movimento. Saí rápido, tranquei tudo, fui para o carro. No caminho de volta para casa, parei num bar vazio, bebi uma dose de cachaça barata e tentei me convencer de que estava cansado demais, traumatizado demais, projetando medo antigo em caso rotineiro. Mas não funcionou. Porque eu sabia, com aquela certeza que vem do estômago e não da razão, que aquele caso não se encaixava em nenhuma categoria que eu conhecia. Não era fraude, não era erro, não era loucura minha, era outra coisa. E essa outra coisa tinha me escolhido para testemunhar. 2 dias depois, antes do velório acontecer, a administração da funerária recebeu uma ligação que mudou o tom do prédio inteiro. Não foi ameaça, não foi grito. Foi o tipo de conversa que faz gente acostumada a mandar ficar subitamente educada, quase reverente. Eu estava no meu escritório revisando papelada de outro caso, quando a secretária bateu na porta com aquela expressão que significa problema sério. Tem um homem aqui que quer falar com você sobre o caso Tavares. Ele disse que é melhor você descer agora. Desci. O homem estava de pé no corredor da recepção, terno cinza simples, sem gravata, sem ostentação. Não parecia policial, mas tinha aquela postura de quem está acostumado a ser obedecido sem precisar explicar por quê. Ele carregava uma pasta fina de couro preto e um crachá pendurado no bolso da camisa, mas o crachá não tinha logotipo claro. Só um código alfanumérico e uma foto 3x4. Quando ele se apresentou, o nome saiu genérico demais para ser real. Dr. Silveira, Coordenação de Procedimentos Especiais. Nenhuma instituição específica mencionada. Ele pediu para conversarmos na sala de reuniões, longe do movimento. Fechou a porta devagar, sem bater, e sentou com calma. Não pediu café, não fez conversa fiada. Foi direto ao ponto, mas com uma gentileza tão calculada que parecia ensaiada. Senhor Farias, entendo que houve algumas dúvidas em relação ao caso Tavares. Gostaria de esclarecer alguns pontos para evitar mal-entendidos desnecessários. Eu não tinha falado do caso com ninguém fora da funerária. Não tinha postado nada.
Em rede social não tinha comentado com amigos, mas ele sabia. Sabia que eu tinha pedido termografia. Sabia que eu tinha ligado para o condomínio e para a empresa. Sabia que eu tinha anotado inconsistências no meu caderno pessoal. E aquilo me deu um frio na espinha que eu disfarcei mal. Ele começou a falar sobre contaminação de equipamento, falha de calibragem, erro de leitura térmica devido à selagem inadequada do caixão. Usava termos técnicos corretos, mas vagos o suficiente para não comprometer. Disse que o IML já tinha revisado o processo interno e identificado pequenas irregularidades de preparo que explicam as anomalias percebidas. Falou em peso declarado corrigido posteriormente, em ajuste de formulário por erro de digitação. Tudo muito limpo, muito calmo, como se estivesse fechando uma brecha administrativa menor. Mas então ele abriu a pasta e mostrou documentos que eu não tinha visto antes. Cópias das guias que eu tinha assinado, só que com números diferentes. O peso agora batia. A termografia que o técnico tinha feito aparecia como inconclusiva por interferência externa. E havia um parecer médico novo, assinado por um nome que eu não conhecia, dizendo que o corpo apresentava decomposição acelerada atípica que justificava a leitura térmica irregular. Eu olhei para aqueles papéis e senti algo se romper dentro de mim. Não era raiva. Era uma espécie de vertigem existencial, como se o chão tivesse perdido solidez. Isso aqui não é o que eu vi, eu disse baixinho. Isso aqui foi alterado. Ele sorriu de leve, quase com pena. Senhor Farias, o senhor trabalha há quantos anos nesse ramo? 33? Já passou por quantos atendimentos? 12.000. Mais. O senhor sabe melhor que ninguém que fadiga profissional é real. Estresse acumulado. Trauma pessoal que volta de vez em quando. Ele pausou, me olhando nos olhos com aquela atenção clínica que médico tem antes de dar diagnóstico ruim. Eu li sobre a perda da sua filha. Meus pêsames. Deve ter sido devastador. E é compreensível que certas situações despertem memórias difíceis. Ele estava usando minha dor como explicação para o que eu tinha visto, transformando meu luto em desqualificação. E o pior é que funcionava, porque parte de mim, a parte cansada que queria dormir sem sobressalto, queria acreditar que eu tinha imaginado tudo. Eles reclassificaram o caso como procedimento de segurança interna. Recolheram cópias de guias, levaram os arquivos digitais, pediram o HD das câmeras do galpão alegando protocolo de auditoria rotineira. E então, quase como detalhe final, pediram também o meu caderno pessoal. Aquele onde eu anotava coisas sem valor oficial. Pesos percebidos, temperaturas, odores, impressões. Para compor o relatório completo, ele disse, estendendo a mão com paciência educada. Eu entreguei. Não porque quis, mas porque naquele momento eu entendi que resistir seria pior. Seria marcar meu nome de forma permanente. Seria me tornar problema que precisa de solução mais drástica. Antes de sair, ele colocou a mão no meu ombro, gesto quase paternal. Seria melhor o senhor tirar uma licença, Rogério. Cuidar da saúde mental. Descansar. A gente sabe que esse trabalho cobra preço alto. Ninguém vai julgar se o senhor precisar de um tempo. Não era sugestão, era instrução. Depois que ele saiu, eu fiquei sentado naquela sala de reuniões vazia por quase 1 hora, olhando para a parede branca, sentindo algo que eu não sentia desde que segurei minha filha morta nos braços. Impotência total. A diferença é que, quando ela morreu, eu podia culpar doença, destino, Deus. Mas agora eu não tinha contra quem lutar. Porque não era uma pessoa, era um sistema. Nos dias seguintes, o pior começou. Colegas experientes, gente que eu conhecia há anos, começaram a agir como se não lembrassem direito do caso. O auxiliar que tinha estranhado comigo passou a dizer que eu estava nervoso por causa de coisas pessoais. O motorista, quando perguntei sobre a conferência de peso, me olhou confuso, como se não tivesse acontecido. A secretária, que tinha visto o homem de terno na recepção, jurou que ninguém tinha vindo naquele dia. Você deve estar confundindo com outra pessoa, Rogério. Talvez outro cliente. Eu revisei os exames de termografia que o técnico tinha feito.
Tentei abrir os arquivos que eu tinha salvado no pendrive. Estavam corrompidos, todos, e quando tentei ligar para o técnico, o número não existia mais. Procurei a empresa dele na internet. Nada. Como se nunca tivesse existido. O vídeo de segurança do galpão, que deveria registrar a chegada do caixão, e todo o processo de conferência, sumiu antes de eu fazer cópia. O setor de TI disse que houve falha no sistema de backup naquela semana. Coincidência infeliz. A guia original que eu tinha escaneado estava corrompida no servidor. E todas as cópias físicas que eu tinha guardado em pasta lacrada no meu armário tinham desaparecido. Pequenas diferenças, pequenos ajustes, o bastante para plantar dúvida, para fazer eu questionar minha própria memória, minha própria sanidade. E a frase começou a se repetir, dita por pessoas diferentes, em momentos diferentes, sempre com o mesmo ritmo cuidadoso. Seria melhor você tirar uma licença, Rogério, cuidar da saúde mental, descansar. Foi nessa fase que eu comecei a pesquisar sozinho, de madrugada, em sites que eu nunca tinha acessado antes. Fóruns obscuros, relatos anônimos, arquivos de casos arquivados. E eu encontrei menções vagas, sempre incompletas, sempre sem prova concreta. Urnas lacradas com documentação impecável. Velórios fechados, corpos que não eram corpos. Termografias impossíveis. Alterações repentinas em laudos. E sempre o mesmo desfecho oficial. Nada de anormal. Percebi então a forma verdadeira do terror. Não era um monstro no escuro. Não era fantasma. Não era demônio. Era a máquina inteira do mundo, com suas instituições, seus carimbos, seus computadores, seus protocolos, dizendo com voz mansa, educada, quase gentil, você não viu o que viu. E se insistir, nós vamos cuidar de você também. Eu aguentei mais 3 meses fingindo normalidade. Fui aos velórios que eram minha responsabilidade, mantive postura profissional, conduzi famílias em luto, servi café amargo com bolacha, água e sal, respirei fundo por trás da máscara social que a gente aprende no contato com morte alheia. Aceitei a licença parcial que eles insistiram que eu tirasse. Comecei terapia, como sugeriram. Tomei os remédios para a ansiedade que o psiquiatra receitou. Fiz tudo o que era esperado de mim, mas por dentro eu estava ficando perigoso para mim mesmo. Comecei a medir tudo. Peso de caixões que não tinha motivo para desconfiar. Temperatura de salas onde o termostato funcionava normalmente. Conferia lacres 3, 4 vezes, procurando imperfeições invisíveis. Anotava detalhes irrelevantes em papéis que eu queimava depois, com medo de alguém encontrar. Passei a sonhar com aquela madeira úmida, com o cheiro de ozônio, com o som baixíssimo que eu tinha ouvido quando encostei o ouvido no caixão. E acordava suando, com taquicardia, sentindo presença no corredor da minha própria casa. Minha terapeuta dizia que era transtorno de estresse pós-traumático agravado por luto não resolvido, que eu estava projetando a perda da minha filha em casos de trabalho, que eu precisava aceitar que algumas coisas não têm explicação médica satisfatória e que a morte dela tinha sido assim, súbita, injusta, mas natural. Eu concordava com ela em voz alta, mas por dentro eu sabia que ela estava errada, ou que ela não tinha visto o que eu vi. No começo de 2020, já considerando largar o ramo de vez, eu fui resolver documentação de um óbito comum num hospital particular na Vila Mariana. Caso rotineiro. Idosa de 82 anos, morte natural, família preparada. Eu estava no corredor de espera, sentado numa cadeira de plástico duro, esperando o médico assinar a última guia, quando vi o homem. Ele estava sentado do outro lado do corredor, postura ereta, mãos pousadas sobre os joelhos, olhar ausente fixo na parede branca à frente. Usava roupa casual, jeans escuro, camisa de manga comprida azul marinho. Nada chamativo, mas havia algo nele que me fez parar de respirar por um instante. A idade, o formato do rosto, o recorte do cabelo, a estrutura óssea. Era ele. Ou alguém idêntico demais para ser coincidência. Marcos Aurélio Tavares, o homem que deveria estar morto, lacrado num caixão, enterrado há meses.
Senti o sangue gelar. Tentei racionalizar. Irmão gêmeo, primo muito parecido. Coincidência estatística. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, semelhanças acontecem. Mas não era só a aparência, era aquele mesmo tipo de perfeição que eu tinha sentido na documentação. Sem excesso, sem falha. Como um molde bem feito, como algo que imita o humano com atenção aos detalhes, mas esquece da imperfeição que faz a gente ser real. Ele não piscava com frequência normal, não mexia as mãos, não ajeitava a postura, não olhava o celular, não fazia nada que pessoa faz quando está esperando. Só ficava ali, imóvel, como se estivesse em stand-by. Levantei devagar, com as pernas fracas, e comecei a caminhar na direção dele. Não sei o que eu pretendia fazer, confrontar, perguntar, fugir, mas antes que eu chegasse perto, ele virou a cabeça na minha direção. Não foi movimento natural, foi mecânico, preciso, como se tivesse sensores que detectaram minha aproximação. Nossos olhos se encontraram, e naquele momento eu senti o mesmo frio úmido da madeira do caixão, só que por dentro do peito. Porque nos olhos dele não havia surpresa, não havia confusão, não havia medo, havia reconhecimento. Como se ele soubesse exatamente quem eu era, como se estivesse esperando por mim. Ele se levantou com movimento fluido, sem esforço, e fez um gesto discreto com a cabeça, indicando a porta de uma sala vazia ali perto. Não era convite, era comando. E eu, por razões que até hoje não consigo explicar direito, obedeci. Talvez por desespero de entender. Talvez porque parte de mim já tinha desistido de lutar. Entramos na sala. Ele fechou a porta, mas não trancou. Ficamos de pé, um de frente para o outro, separados por menos de 2 metros. O silêncio era absoluto. Nem barulho de corredor entrava ali, como se o mundo tivesse parado. Não vou transcrever diálogos, não por dramatização, mas porque até hoje eu não consigo lembrar as palavras com certeza. E essa é a parte mais cruel de tudo. Eu só lembro do que aquela figura transmitiu, não através de fala convencional, mas através de uma comunicação que parecia entrar direto na cabeça, sem passar pelo ouvido. Como pensamento que não é meu, mas que eu entendo perfeitamente. Ele disse que eu tinha sido observado, que minha insistência em protocolo e detalhes técnicos era rara entre funerários, que a maioria aceita o lacre sem questionar, processa o papel, conduz o velório, enterra, esquece. Mas eu não. Eu medi, eu pesei, eu senti, eu procurei. E isso tinha chamado a atenção. Ele disse que aquele corpo não era exatamente um corpo, era uma forma provisória, um teste de integração, uma verificação de até onde o sistema humano aceita a anomalia quando ela vem embrulhada em procedimento oficial, e que eu tinha passado no teste justamente por não aceitar, mas que minha reação fazia parte da margem esperada de erro, como se eu fosse variável controlada. Ele disse que evidências e memórias são coisas ajustáveis quando você controla os intermediários, que instituições são ferramentas, que carimbos, assinaturas, sistemas de computador, câmeras de segurança, tudo pode ser manipulado com precisão suficiente para deixar dúvida, e que dúvida é tudo que eles precisam, porque humano que duvida, da própria percepção para de lutar, para de falar, aceita a versão oficial e segue vivendo. Eu tentei perguntar quem eram eles, o que eram, por que faziam aquilo, mas as respostas que vieram não tinham forma definida. Era como tentar segurar água com as mãos. Palavras que pareciam fazer sentido no momento, mas que depois evaporavam da memória, deixando só uma impressão vaga de algo muito maior, muito mais antigo, operando através das estruturas que a gente construiu para organizar sociedade. E então ele disse a parte que me quebrou, que eu tinha sido mantido consciente justamente porque minha reação servia de parâmetro, que apagar minha memória completamente seria fácil, mas menos útil, que eu vivo, lúcido, traumatizado, duvidando, seria mais valioso, porque eu funcionava como exemplo, como aviso vivo do que acontece com quem vê demais. Ele disse isso com uma calma quase respeitosa, sem raiva, sem prazer sádico,
como cientista explicando o resultado de experimento para rato de laboratório que por acaso desenvolveu consciência. Senti naquele momento que eu não tinha adversário humano. Não tinha inimigo com rosto, nome, motivação compreensível. Tinha um sistema, uma intenção, algo que se disfarça de normalidade, que usa nosso mundo como ferramenta, que testa limites da nossa percepção e que ajusta suas estratégias conforme a gente reage. Ele saiu da sala primeiro. Eu fiquei parado ali, tremendo, incapaz de me mover por vários minutos. Quando consegui sair, olhei para os dois lados do corredor. Vazio. Como se ninguém tivesse visto nada. Como se aquilo nunca tivesse acontecido. Peguei os documentos que eu tinha ido buscar, assinei o que precisava assinar, saí do hospital, entrei no carro e dirigi para casa no automático, sem lembrar do trajeto. Naquela noite tomei decisão. Não foi coragem. Foi rendição lúcida. Eu sabia que se continuasse, eu seria apagado com a mesma delicadeza com que apagaram meus arquivos. Que eu me tornaria apenas mais um caso de colapso mental por estresse profissional, internado, medicado, silenciado. Na semana seguinte, protocolei minha saída do plantão. Aceitei um posto administrativo menor, longe de remoções, longe de corpos. 2 meses depois, vendi o apartamento onde eu tinha criado minha filha, onde ela tinha dado os primeiros passos, onde eu ainda sentia a presença dela, nos cantos silenciosos. Mudei para o interior de Minas Gerais. Cidade pequena, rua de terra, vida simples, fuga consciente. Não foi libertação, foi acordo tácito. Eu parei de procurar, eles pararam de me observar tão de perto. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Acordo às 5:30 da manhã todos os dias. Não uso despertador. Meu corpo aprendeu sozinho depois de 3 anos aqui. Levanto, lavo o rosto com água fria, que vem direto da caixa sem precisar de bomba. Visto calça de moletom e camiseta velha, calço chinelo de dedo. Saio para caminhar na rua de terra enquanto o sol ainda está baixo, antes do calor apertar. Cumprimento vizinhos que saem para varrer calçada, acenar para o leiteiro que passa de bicicleta, cochichar bom. Dia para a senhora da padaria que já conhece meu pedido. 2 pães franceses, manteiga, café coado forte. Volto para casa devagar. Destranco o portão, entro, tranco de novo. Sempre tranco. Não por medo de assalto. Aqui quase não tem violência. Tranco por prudência de outro tipo. Por hábito que eu não consigo perder. Tomo café sentado na varanda de madeira que range quando venta. Leio o jornal local que traz notícia de festa da igreja, colheita de milho, aniversário de 90 anos da dona Irene. Nada de morte suspeita. Nada de caso impossível. Vida pequena, contida, do tamanho que eu consigo administrar sem desmoronar. Hoje eu moro nessa cidade pequena do interior e digo que me aposentei por estafa e por luto antigo. Isso é verdade. Parte da verdade. Eu nunca resolvi a morte da minha filha. Nunca aceitei que uma pessoa de 27 anos, saudável, sem histórico familiar grave, possa simplesmente apagar assim, rápido demais, como luz que desligam antes da hora. Aprendi a conviver com essa ausência como se fosse segunda sombra. Ela me acompanha em silêncio, discreta, mas constante. Eu falo dela com a terapeuta online que atende uma vez por semana via computador. Choro, às vezes sozinho, quando uma música toca no rádio e me lembra dela criança. Mas existe outra coisa, outra sombra que eu não conto nem na terapia com todos os detalhes, porque eu sinto que certas palavras chamam a atenção, que certos assuntos funcionam como sinalizador, marcando a gente no sistema invisível que observa tudo que passa por servidor, aplicativo, microfone, câmera. Então, eu falo de forma genérica. Falo de trauma de trabalho, de casos difíceis, de coisas que vi e que me marcaram. Ela anota, sugere exercícios de respiração, ajusta a dosagem de remédio, e eu agradeço, pago a consulta, desligo o computador. Passo os dias consertando cerca, plantando horta, lendo livros velhos que compro em sebo da cidade vizinha. Evito internet além do necessário. Não tenho rede social.
Não comento em site de notícia. Não participo de fórum. Vivo pequeno, invisível, como formiga que aprendeu a não levantar cabeça perto de bota. Mas tem coisas que eu não consigo deixar de fazer. Coisas que viraram reflexo. Olho para rostos procurando o perfeito demais. Aquela simetria artificial, aquela falta de imperfeição que o humano real sempre carrega. Procuro a pessoa que não pisca direito, que não gesticula, que parece encaixada na realidade, ao invés de pertencer a ela. Já vi 3 ou 4 desde que cheguei aqui. Sempre longe, sempre de passagem, sempre sem deixar rastro. Ouço idosos falarem de quase morte com atenção diferente. Quando contam de presença no pé da cama, de vulto no corredor do hospital, de sensação de ser observado durante cirurgia, eu não rio. Não descarto como delírio de sedativo ou falta de oxigênio no cérebro. Eu escuto. Anoto mentalmente. Procuro padrão. Não dou risada quando alguém diz que sentiu parente morto no velório, mesmo sem ver. Quando dizem que o ar ficou pesado demais para ser só tristeza. Que o silêncio tinha textura. Que algo estava ali além da dor. Eu sei o que eles sentem. Eu sei que não é loucura. É percepção de camada que a gente costuma ignorar para continuar funcionando. Tranco portas não por paranoia comum. Tranco por prudência adquirida. Verifico janelas antes de dormir. Deixo luz acesa no corredor. Durmo mal quando tem vento forte, porque vento traz cheiro, e tem noites que o cheiro muda. Fica metálico, fino, lembrando o ozônio. E meu estômago sabe antes da minha cabeça que aquilo voltou a passar por perto. Não é sempre. Às vezes passa mês sem nada, mas volta. Como fiscalização periódica. Como lembrete de que acordo ainda está valendo. Tem vizinho aqui que me pergunta se eu tenho família, se sinto falta da cidade grande, se pretendo voltar algum dia. Eu respondo que família eu perdi, que cidade grande cansa e que aqui está bom. Eles aceitam. Gente do interior respeita silêncio alheio, não insiste, não força intimidade. Mas tem um senhor, dono do mercadinho da esquina, que me olha de jeito diferente. Um dia ele me perguntou enquanto embalava a compra se eu já tinha visto coisa que não devia. Não explicou. Só perguntou assim direto. Eu fiquei paralisado por instante, procurando cilada, procurando teste, mas o olho dele era limpo, cansado, velho, do tipo que já viu e aprendeu a calar. Respondi que sim. Ele acenou devagar, colocou mão no meu ombro, apertou de leve. Então você sabe que a gente não fala, né? A gente só aguenta. Não disse mais nada. Eu também não. Mas desde então, quando passo na frente do mercadinho, ele acena com respeito diferente. Respeito de soldado que reconhece outro soldado. Não de guerra que a gente escolheu, de guerra que escolheu a gente. E você que está lendo isso, escutando essa gravação, sei lá como chegou até aqui, você já teve lembrança que parecia sua, mas vinha com pedaço faltando? Já acordou com certeza de que sonhou algo importante, mas não consegue lembrar o quê? Já saiu de hospital, funerária, velório, com sensação de que alguém te observou por trás de parede? Já viu pessoa na estrada à noite que não combinava com o lugar, como se estivesse encaixada ali ao invés de estar ali? Já sentiu presença tão concreta, tão física, que você preferiu chamar de cansaço para não enlouquecer? Se alguma dessas perguntas tocou você, comenta. Escreve do seu jeito, sem vergonha, sem medo de parecer doido. E se inscreve no canal para ouvir mais relatos de gente adulta que também viu o impossível e aprendeu a engolir a própria voz para continuar vivo. Porque a verdade que eu aprendi, que eu carregue comigo até morrer, é simples e terrível. Algumas urnas não guardam corpos. Guardam mensagens. Mensagens para gente como eu. Para gente que mede, que pesa, que sente, que anota. Mensagens dizendo que o mundo não é o que parece. Que existe sistema operando por trás da normalidade e que esse sistema tolera nossa existência desde que a gente aprenda a regra fundamental. Viu, cala. Sentiu, esquece. Mediu, destrói o papel. Eu tento seguir a regra. Acordo cedo, caminho na rua de terra, compro pão, tomo café,
Leio o jornal, conserto cerca. Finjo que voltei a ter vida do tamanho humano, mas tem noites que acordo suando, sentindo aquela presença no corredor, e eu sei que não estou sozinho, que nunca vou estar completamente sozinho de novo. Porque uma vez que você vê, uma vez que você mede o que não deveria ser medido, você fica marcado. Não com símbolo visível, marcado na frequência que eles monitoram. Esta gravação que você está ouvindo foi feita num pendrive barato, que comprei em loja de informática da cidade vizinha, pagando em dinheiro, sem dar nome. Gravei de madrugada com janela fechada, em voz baixa. Não sei se vou ter coragem de divulgar. Não sei se alguém além de você vai ouvir, mas precisava deixar registrado. Precisava que pelo menos uma pessoa soubesse que Rogério Augusto Farias existiu. Trabalhou 33 anos como diretor funerário, perdeu a filha cedo demais, viu algo que não devia e pagou o preço. Se você nunca mais ouvir falar de mim, se essa gravação for a última coisa que sobrar, saiba que eu tentei viver quieto. Tentei respeitar o acordo, mas tem limite para quanto tempo a gente consegue carregar segredo desse tamanho sem desabar por dentro. E se um dia você passar por uma funerária e sentir algo estranho num caixão lacrado, se o peso não bater, se a temperatura parecer errada, se o cheiro lembrar ozônio, não insista, não meça, não anote. Aceita a versão oficial, assina o papel, enterra, vá embora. Porque saber não liberta, saber aprisiona. E tem coisas nesse mundo que funcionam melhor quando a gente finge que elas não existem. Eu queria ter aprendido isso antes. Queria ter aceitado o lacre sem questionar. Queria ter sido funerário obediente, eficiente, cego. Mas eu não fui. E agora vivo aqui, no interior, trancando porta toda noite, esperando o dia que a presença no corredor deixe de ser só presença. Nota final. Esta gravação foi encontrada num pendrive dentro de gaveta trancada após o desaparecimento de Rogério Augusto Farias, em março de 2023. Oficialmente, nenhum registro anormal jamais constou nos arquivos da funerária Santa Lídia. A família foi informada de que ele partiu voluntariamente, deixando bilhete simples dizendo que precisava de tempo sozinho. O bilhete nunca foi encontrado. A casa no interior foi vendida por procurador. Os pertences doados. E a vida seguiu como sempre segue, engolindo ausências sem fazer barulho.